Eu sou o Biramelo e você está no canal Bom, pagando as dívidas, que a gente tem que ser bom pagador, apesar de dessas semanas a gente está correndo muito com muitas outras coisas. Meu filho, né? Meu filho que chama Eduardo também, a gente tem conversado durante uns dias e ele gostou muito dessa matéria quando ele viu, e eu vi e falei, pô filho, acho que vou fazer um vídeo disso aí e tal. E ele gostou muito, e quando nós vimos o nome, né, da espécie que encontraram, aí nós rimos mais ainda, porque o nome da espécie é Edugogo. E como o nome dele é Eduardo, eu comecei a dar risada e brincar com ele. Falei que ele é filho, parente dos hobbits, né, e tal. Foi muito legal a nossa conversa. E eu achei interessante compartilhar, e a partir de então ali no Facebook, né, no nosso Facebook, na página do nosso Facebook, eu compartilhando, eu acabei citando pro pessoal, eu vou começar a falar um pouquinho sobre Edugogo e tal, quem sabe a história dos hobbits, né. Por que hobbits? Porque todas as características dele é muito similar às dos hobbits do filme Senhor dos Anéis. E os cientistas assim intitularam eles de hobbits. E isso foi muito legal. Mas quando eu fui entrar dentro da história, eu achei a história espetacular, porque não era somente uma nova descoberta de bípede, de uma espécie bípede, né? Mas era uma espécie assim diferente, com características diferentes, até meio primitivas, mas que chamavam muita atenção. Eu achei isso muito interessante, a gente começou até a conversar sobre isso, meu filho gosta muito dessas histórias, e a gente começou a trocar aquela ideia, eu falei, vamos fazer esse vídeo então. E o pessoal, lancei ali no Eu compartilhando no Facebook, e o pessoal curtiu, falou, pô, que legal, fala assim tal, quero saber mais um pouco tal. E eu comecei a instigar as pessoas, né, no nosso Twitter também, falando um pouquinho sobre isso, o que vocês acham? Daí a pessoa, nossa, faz sim, cara, nunca ouvi falar dessa notícia e tal, como é que pode acontecer? E eu fui buscar um pouco de informações mais profundas. Por quê? Porque é legal a gente ter informações profundas daquilo que a gente fala. E às vezes eu assisto alguns vídeos na internet, no meu YouTube, alguns sites que eu gosto bem. E infelizmente assim, às vezes a gente vê que a informação é uma informação que a pessoa gostaria que fosse, ou ela coloca um título que chamaria, por exemplo, descoberta de extraterrestres. Aí você vai ver, na verdade você vai com aquela intenção de achar assim, né? Você vai com aquela intenção de, poxa vida, descobriram vidas extraterrestres, um homem verdinho, fizeram contato, aquela coisa de filme de ficção e tal. Aí você descobre que é uma molécula extraterrestre que foi descoberta. Não deixa de ser uma vida extraterrestre, mas não supera nossa expectativa. Eu não gosto muito dessa forma de expor e tal. Então eu resolvi me aprofundar um pouquinho mais nas informações e tal. Vi muitas coisas como teoria das conspirações dizendo que não era bem isso ou aquilo, mas no total, né, foi um material da Discovery que fez, a Discovery colocou no ar, saiu num dos documentários dela, e eu vi que realmente era algo fiel, que acabou contando um pouco dessa história interessante. Então o que a gente vai dar início agora? A história começa assim. Em 1977, três homens, Timothy Darrell, Tim Worrell e Rajasthat Reg, três biólogos cientistas que estudam a fauna, né, e a flora, descobriram que ali na Indonésia existia na ilha de Flores, né? Eles tinham uma espécie ali em extinção de uma coruja muito procurada. As pessoas diziam que viam essa coruja, e eles, como amantes, né, dos animais e pesquisadores das espécies, eles foram enviados até lá para que eles pudessem estar estudando um pouquinho e quem sabe capturando os sons e capturando ali imagem dessa coruja. Pois bem, passando o tempo eles adentraram nessa floresta, começaram a ir a fundo nessa floresta, mas mal sabiam eles que na verdade eles iam descobrir alguma coisa muito mais interessante, uma espécie muito mais interessante que ninguém, na verdade só existia na cultura local, nos mitos, nas lendas da cultura local, aliás. Todo mundo falava de um tal de Edugogo, mas ninguém sabia de fato o que era isso, ou tratavam isso como uma lenda, porque a floresta de Flores, ali na Indonésia, ela é bem tucada no meio do mato, ela é bem dentro da floresta, é bem selvagem o local. Pois bem, apesar de ter até umas tribos que moram, que vivem ali, e depois mais pra frente a gente vai descobrir que que essa tribo também foi fonte da pesquisa e da confirmação quando foram atrás para revelar essa história. Mas o que aconteceu? Desses três homens que entraram na floresta, desses três cientistas que entraram na floresta, apenas um saiu. Tim Ward, até hoje ninguém sabe aonde foi o corpo dele, ninguém nunca achou o corpo dele, tá? Inclusive uma das gravações que a gente vai colocar, e quero ressaltar que essas são gravações originais mesmo, não são montagem, tá? São documentos que a polícia da Indonésia e depois a própria Discovery buscando ali viu que não estava no material
de Timothy, né, que carinhosamente chamam de Tim, descobriram, e foi do jeito que ele falou e estava da maneira que ele tinha falado. Então é um material fidedigno, é verdadeiro, tá? É algo que foi constatado e não é apenas ficção, alguém fez, ou é simulação. O filme sim, todo documentário eles fizeram uma simulação, claro, né, porque não tinha sido filmado, é uma coisa que eles montaram, mas o material que foi exposto, o material audiovisual, realmente é verdadeiro. Pois bem, eles encontraram um corpo totalmente mutilado, tá? Ele com um pedaço do corpo faltando e do rosto, do peito faltando, se não me engano, dos pés, né? E o outro, como eu falei, Tim Ward, desapareceu totalmente, nunca encontraram o corpo desse homem. Mas por surpresa, Tim Darrell, ou chamado, né, carinhosamente de Tim Darrell, ele saiu ileso da floresta, assim, aparentemente, porém psicologicamente muito abalado, né, com alguns ferimentos nas mãos. E ele saiu, quando encontraram ele no meio da floresta, ele saiu contando uma história que o governo e a polícia da Indonésia não abraçou muito, né, não acreditou muito que aquilo era realidade. Pois bem, ele foi passando o tempo, ele foi pro tribunal, como tinham achado o corpo, acharam na mochila dele um pedaço de uma pedra em formato de faca, né? E depois acharam no corpo também do rapaz que acharam, que é no caso Rajastak Reggae, eles acharam no corpo dele também um pedacinho dessa mesma faca, e eles constataram que Tim Darrell, na verdade, ele teria matado os seus amigos e comido o corpo deles, ou seja, praticado canibalismo. Isso na época causou um transtorno muito grande, foi algo terrível para a sociedade e principalmente para a família, que quando constataram isso, quando descobriram, né, na verdade, quando chegou a informação que ele estaria preso na Indonésia por cometer canibalismo, a família dele, o pai dele muito tradicional, a mãe muito tradicional, quando a justiça constatou, ele disse, então, a partir de hoje, não quero mais que se fale o nome desse homem aqui, nós não temos mais essa pessoa na nossa vida, nunca existiu para nós, e por causa dessa proibição, quando enviaram o material de Tim Darrell para os Estados Unidos, eles nem mexeram, apenas guardaram no porão e nunca mais souberam notícia de Tim Darrell. Para todo o pessoal daquela região, né, para os indonésios, quando ficaram sabendo disso, porque o rapaz, né, Rajastak Reggae era um indonésio, eles ficaram terrivelmente abalados, né, a população entrou em desespero, com raiva dele, né, fizeram protestos e coisas do tipo, né, nos jornais saiu o nome, né, tinha como o americano canibal, e a população ficou alvoroçada com essa situação. E uma coisa que é interessante, que aconteceu ali na época também, foi que ele era chamado de ornitólogo louco, ou canibal ornitólogo, porque ele tinha essa especialidade, por isso que eles até foram atrás daquela espécie que eu falei pra vocês, a tal coruja, né, que até então eles não tinham, eles foram para buscar material, porque eles não tinham nunca material audiovisual daquela coruja, apenas comentário, apenas a pessoa ficava falando que existia essa coruja e tal. Então causou um transtorno muito grande, ele foi realmente destruída a moral dele, a família, como eu falei pra você, não queria mais saber dele, o próprio consulado americano não fez muita força também para liberá-lo da prisão, e ele foi encarcerado então ali na época em que o encontraram. Mas aí ali para o ano 2003, 2004, o Dr. Richard, ele procurava, né, ele era de uma universidade da Indonésia, né, eles tinham ali uma especialidade de buscar a migração, né, do pessoal ali, de uma espécie, de um grupo, né, da Indonésia para a Austrália, e ele estudando aquilo ali e tal, ele achou um crânio bem estranho, falou, poxa, esse crânio aqui não é comum, porque ele é muito pequeno, então não tem características de um macaco, mas também não tem características de um ser humano na proporção, mas ele fica entre um e outro. E aí ele descobriu que existia uma espécie que ainda não havia sido descoberta e que as pessoas não falavam disso e que morava naquela região, que muitos anos atrás até migraram para a Austrália dentro daquele grupo em que ele estava procurando. Foi pra mídia, tudo, deu uma constatação muito grande na mídia, todo mundo na mídia achou interessante, saiu na televisão, saiu em todo quanto é lugar, essa descoberta e tal. E aí, ele não somente achou um crânio, mas toda a estrutura física, né, do corpo, né, pernas, costelas e coisas do tipo, foram montando, viram que era um homem de pequena estatura. E isso intrigou ele. Então, ele começou a pensar e falou, pô, peraí, mas houve uma história de um homem que está preso, que disse que, na verdade, teve um encontro com uma espécie muito parecida com isso. E em 2004, o Dr. Richard, ele falou, poxa cara, eu vou atrás desse cara, eu vou conversar com ele, vou saber realmente o que está acontecendo, o que aconteceu de verdade. Foi quando ele encontrou, ele buscou, né, a liberação do governo, da polícia indonésia e tal, e eles liberaram ele para que ele tivesse o primeiro contato com o Tim na prisão. Inclusive foi muito interessante, quando chegaram para filmar, né, que eles conseguiram liberação e tal, Tim estava cuidando de um pombo.
Então toda a família dele diz que ele sempre amou muito os animais, principalmente as aves, né? Por isso que ele é ornitólogo. E ele achou isso muito interessante. E ele começou a conversa, perguntou se podia comentar se Tim, porque ninguém teve contato com o Tim, nunca Tim teve a possibilidade de falar com as pessoas, ele não queria mais contato, né? E também imagina, né? De repente o cara contando uma história, o cara mais de 25 anos preso por uma coisa que supostamente ele não fez, realmente é uma coisa de se chocar. Eu acho que qualquer um de nós nos sentiríamos na abstência da ideia do contato com outros seres humanos, pessoal, porque sofrendo injustiça, né? Mas ele decidiu, falou, cara, você é cientista, eu também sou, vamos sentar e vamos conversar, não sei quando que eu vou partir mesmo, então vamos trocar essa ideia. E aí Tim deu todas as verificações, deu todas as orientações para ele, deu um mapa, mostrou aonde ele foi, e ele começou a contar coisas interessantíssimas. Que uma das coisas principalmente que chamou a atenção dele quando ele chegou na mata, quando ele estava procurando aquela coruja, e o que chamou muito a atenção dele foi um sinal feito na madeira. E aí, como nós sabemos, na floresta, na natureza, não se faz curvas simétricas, né? Você não vê nada, um triângulo, por exemplo, desenhado, a não ser por intervenção humana, né? De forma natural você poderia até ver, mas não de forma perfeita desenhada. Ele viu um símbolo quando ele chegou na floresta, e isso foi muito interessante. Inclusive você vai estar vendo, né, nas imagens tal, que esse símbolo era um símbolo diferente, né? Era como se fosse um V. E ele falou, poxa, tem uma coisa diferente aqui, não é normal isso acontecer na floresta, será que tem caçador aqui? Ele começou a pensar em hipóteses naturais, que eu acho que qualquer um de nós pensaríamos. Só que ele foi se surpreendendo a cada passo que ele dava. E aí em 2005 o Dr. Richard foi até um grupo que vive ali, bem entucado na floresta ali, que chama o grupo dos Nag. E foi questionar com relação a isso aí, o que está acontecendo, o que eles conhecem, eles já ouviam falar dessa espécie diferente e tal, e aí veio a surpresa. Este grupo começou a falar um pouquinho com ele sobre a ideia de que apareceu realmente, tinha realmente os Ebugogo, né? Não é Edu, é Ebugogo. E eles começaram a falar que realmente existe, que eles eram terríveis, que eles eram canibais fortes, pequenos, né? De estrutura pequena, cheio de pelos, né? Como fosse uma cama, mas anda ereto, e que eles viviam em bando, que eles eram realmente muito terríveis, e até que eles roubavam crianças ali, que andaram roubando crianças da tribo para comer. Eles comiam, né, a carne humana. E diz que eles tiveram um confronto uma vez, eles moravam dentro de um vulcão que ficava ali perto, e eles constataram que na verdade até o grupo, eles disseram que eles foram lá, que eles meteram fogo na caverna lá, acabaram com tudo, quando o Ebugogo foi lá e acabou pegando uma criança lá deles, daí ele com represália, eles foram lá e acabaram com todo mundo, metendo fogo. E aí eles disseram que tinha acabado e que eles ficaram proibidos, eles não iam mais lá ter contato com os Ebugogo, os que foram não voltaram, e os Ebugogo não atormentavam ele. Inclusive é muito interessante quando você tá vendo a filmagem, que quando eles chegam ele tem uma máscara, né, de um monstro assim, que era tipo um aviso, né, dizendo assim, não passa daqui e tal. E foi muito interessante que eles terem esse contato. E o Dr. Richard começou a se interessar um pouco mais, né, e achar isso interessantíssimo. Uma das coisas legais da filmagem, que você vai estar vendo agora, é que quando ele está no meio da floresta, ele escuta o mesmo som gravado pelo Tim Daryl. E ele achou isso interessante porque ele começou a constatar que a ideia do Daryl era realmente verdade. E ele viu todo esse material e ele ouviu o mesmo som gravado por ele. E ele começou a ouvir também algumas coisas diferentes que até o assustou e fez com que ele desse embora rápido. Eles colocaram uma câmera na árvore, foi derrubada de forma natural, alguém quebrou, estourou e a filmadora grava, mas não grava a espécie, mas grava ela caindo de forma como se alguém tivesse batido um machado e cortado. Muito interessante, eu achei, a hora que eu vi isso eu falei, caramba, realmente é de assustar, porque até então, depois de 30 anos, era para de repente essa espécie ter desaparecido, mas provou que ainda ela está lá. Jim estava preso ali em Cherry Boca, e em 2006, quando eles tiveram esse contato também, foram vários contatos que eles tiveram, e ele seguindo essa sequência, quando foi em 2013, né, ele entrou na floresta, contatou tudo direitinho e falou, poxa cara, é interessante, eu acho que dá pra gente provar isso de forma, porque só a gente falando ninguém vai acreditar. Mas Tim, ele tinha dito que ele tinha gravado em vídeo, tanto essa espécie em vídeo, ele gravou em vídeo, e ele gravou áudio também. Como eu falei pra vocês, que ele constatou, quando o Dr. Richard esteve na floresta, ele constatou os mesmos sons baseados nesse achado, nas experiências de Tim Daryl. E aí foi quando eles pensaram, onde estará o material? E eles foram pesquisar e descobriram que esse material tinha sido enviado um pouco para a universidade que Tim tinha contato, e outra parte do material que tinha sido mandado para a irmã de Tim Daryl. E foi quando eles fizeram contato com ela. Ela disse, olha, tem uma caixa aqui dele realmente, mas desde aquela época nunca mexi, nunca abri.
E ele falou, vamos dar uma olhada no que tem aí. Quando chegou lá, para nossa surpresa, estavam todas as filmagens, os rolos intactos, tudo. Eram 13 rolos de filmagem que eles encontraram. E aí, quando o Dr. Richard abriu o material para que ele pudesse constatar e ver o que realmente tinha lá, segundo, para ver se Tim não estava mentindo mesmo, como as pessoas pensavam, ou variando a cabeça, né, do maluco. Aí ele constatou esse material que você vai estar vendo agora, volto a dizer, é o material original, e você vai ver que interessante essa espécie e que interessante a constatação. São imagens originais e são imagens que deixam muito bem, até a imagem está um pouco estranha e tal, mas você vai ver claramente, não somente a espécie de uma forma de longe, mas você vai ver ela de muito próximo, e o que constatou, na verdade, o que Jim estava falando. Dá uma olhada para você, que interessante. Não é interessante? E o cara ficou preso 30 anos, simplesmente pelo fato de ter acontecido algo que não tinha explicação e julgaram pelo óbvio. Eu achei até assustador essa ideia, pô, parece um Mowgli, né? Parece um sei lá o que, correndo pelas, meio Tarzan, sei lá, pulando pelas árvores e tal. Achei muito legal isso aí, mas de se ver os bichinhos é realmente assustador, né? É bem estranho a imagem. Bom, aí o Dr. Richard correu atrás, falou que o cara tá preso 30 anos injustamente, vamos correr atrás para liberá-lo. E quando foi em 2013, ele fez todo aquele trâmite, buscou documentação e coisas do tipo, e conseguiu que ele fosse deportado para os Estados Unidos. E quando ele vai chegar na prisão lá na Indonésia, lá com os documentos para a liberação de Tim, ele descobre que Tim Darrell havia falecido naquele ano. Pouco antes dele voltar para que ele fosse libertado, Tim Darrell infelizmente havia falecido na prisão e não teve a possibilidade de gozar da sua liberdade. Muito interessante, né, essa história. Puxa, eu achei incrível e infelizmente o cara passou 30 anos preso injustamente, mas ninguém foi mais a fundo, ninguém se preocupou muito, porque eu acredito que se houvesse se preocupado mais, eles teriam feito isso antes. Curiosidade de um cientista que pôde, por muito pouco, não libertou um homem que foi privado da sua liberdade durante 30 anos, perdeu o carinho do pai, da irmã, da família toda, de uma modo geral. O interessante é que a irmã dele, depois que ficou sabendo isso, pelo menos ela ficou feliz
de saber que o irmão dela não era o que falavam dele, morreu com honra e isso é interessante. Fizeram algumas homenagens a ele também, colocaram o nome dele, né, da espécie, o nome dele, do local, tem estatueta e coisa do tipo, mas nada distraria o cara de volta, o cara que fez um trabalho impressionante que nos encanta. E é por isso que eu achei interessante, porque é muito contemporânea essa história, né? Tem muito a ver com a nossa vida hoje, quantas pessoas estão na cadeia hoje presos injustamente e que não é legal. Beleza? Gostaram? Que bom. Se você gostou, dá o seu joinha aí, né? Dá aquele clica no like aí para que a gente possa criar mais corpo, vamos dizer assim, como canal. Outra coisa interessante, compartilhar com seus amigos, né, nas redes sociais. Dá aquela compartilhada, aquela rapaziada que gosta desses assuntos interessantes, que curte desse mesmo assunto que vocês. Vai compartilha com eles ali no Facebook, né, nas redes sociais, que eu acho muito legal. E você que está passando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, que é muito interessante. Beleza? Bom, eu vou ficar por aqui. Uma coisa interessante que eu vou estar comentando essa semana também é sobre uma filmagem também da Animal Planet, se não me engano, da Discovery, da captura de um pé grande. Eles capturarem imagens em uma gaiola e depois você vai julgar se isso é verdade ou não. Beleza? Eu fico por aqui, agradeço a companhia e acho muito legal a gente estar compartilhando esse assunto. Até o próximo vídeo.